Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é 27 de julho de 2023, quinta-feira. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículo do 10 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje se inicia com a pergunta dos discípulos: Senhor, por que tu nos fala claramente? Por que tu vai nos contar as coisas do reino de Deus através de parábolas? E Jesus vai explicar qual é o verdadeiro sentido de escutar a palavra de Deus com o coração aberto e com o coração endurecido. Aqueles que têm o coração endurecido, Jesus vai dizer que aqueles que nada têm, será tirado até o que tem. E aqueles que têm o coração abrandado, aqueles que têm o coração aberto, aquela terra fértil para escutar a semente da palavra de Deus, esse será dado ainda mais. Então, aquelas pessoas que de má vontade escutam a palavra de Deus e a palavra de Deus não penetra no seu coração, por causa que são pessoas insensíveis à palavra de Deus, as pessoas que estão blindadas com seus corações endurecidos, essas pessoas, a palavra de Deus, eles não veem, eles não escutam, a palavra de Deus não penetra no seu coração e na sua vida, e assim não se converte. É esse o ensinamento que Jesus traz. É um ensinamento de revelar aquilo que o profeta Isaías disse. Eles olham, ouvem sem nada entender, olham sem nada ver. Jesus disse claramente que muitos profetas e muitas pessoas justas queriam ver e ouvir aquilo que os discípulos e o povo do tempo de Jesus estavam vendo, estavam ouvindo, estavam presenciando os milagres, as palavras, os ensinamentos de Jesus e não tiveram essa oportunidade. E aqueles discípulos humildes, simples, abriram o seu coração ao chamamento de Jesus e ali agora podem desfrutar de contemplar face a face do Messias, escutar os seus ensinamentos e, sobretudo, colocar em prática, dar o testemunho verdadeiro, e assim os discípulos fizeram, dando, como Jesus disse aos filhos do trovão, Tiago e João: Por acaso podereis beber do meu cálice? E eles: sim, podemos. Então, meus irmãos, esse é o ensinamento que Jesus quer trazer para cada um de nós. Jesus quer nos curar
das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mas precisa que o nosso coração esteja pronto, manso, preparado, arrependido, clamando a Deus, clamando a Jesus, que Ele possa nos curar. Mas se nós vamos até Jesus, cheio de orgulho, vaidade e soberba, como poderemos ser curados pelo Messias? Jesus, Deus só age no coração daquele que verdadeiramente se arrepende, daquele que verdadeiramente reconhece sua pequenez e sua insignificância diante de Deus. Por isso tantas pessoas vivem no mundo se achando que são Deus, que vão ter a vida, que não passam pela vida, sem ter Deus, sem ter nada, que não há nada depois da vida, da morte. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas simplesmente escolheram a porta larga, mas a porta não se enlargueceu, ela continua como Jesus disse, estreita, pequena, para que nós possamos ser humildes e possamos nos rebaixar, nos colocarmos pequenos para poder penetrar na graça e no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.